Então, pessoal, vamos falar agora sobre a China. É, a China é um país que atualmente ele acaba tendo uma visibilidade cada vez maior, né, de todos os países em relação à economia que cresce, né, a cada ano. Então aí eu coloquei aí, no caso, algumas curiosidades, né, até botei que em primeiro lugar é a nação mais populosa do mundo. Então nós temos um território, né, no caso imenso, e isso fez com que os chineses acabassem, antigamente, tendo uma grande quantidade de filhos, com o modo também de tentar proteger a terra. Okay? Então essa nação mais populosa começou a vir dessa época. Só que eles foi se verificando que uma grande quantidade de pessoas, de uma certa forma, estava meio que trazendo alguns tipos de problema, né? Até porque o governo teria que ter alimento para toda essa população. Em um passado muito distante, a China ela sofreu com esse tipo de problema porque teve alguns tipos de praga e isso fez com que a população acabasse morrendo por falta de alimento. Tanto uma curiosidade hoje que as pessoas, né, não sabem e, e é bom falar culturalmente, foi nessa época que os chineses começaram a comer ratos, escorpião, qualquer tipo de animal que tivesse algum tipo de nutriente para ele tentar manter-se vivo, foi daí que começou, né, essa cultura deles. E até hoje ainda continua. Entendeu? Mas foi numa época onde não tinha alimentos para toda a população. E com isso o governo chinês começou a aprender que teria que ter um controle da população chinesa. Aí eles criaram a política do filho único, né, que durou alguns anos, mas foi verificado que com os avanços da medicina, a China começou a envelhecer cada vez mais e estava ocorrendo de ter a população mais idosa do que jovem. E para, no caso, o governo, é mais vantajoso ter jovens economicamente ativos para trabalhar, para contribuir com o governo. Já os idosos, eles, no caso, teriam, no caso, algum tipo de aposentadoria e seria, no caso, uma despesa. Então, em 2015, a China aboliu essa política do filho único, né, com o modo de chineses poderem ter filhos a mais. Okay? Então, em segundo lugar, possui, né, um extenso território, expressiva quantidade e diversidade de recursos naturais. Em terceiro lugar, a economia apresentou o maior crescimento nas últimas décadas. Então, a China é a segunda maior economia agora mundial e fala que se daqui a alguns anos possa ser a passar os Estados Unidos, né? E não duvido que isso realmente venha a acontecer não. Okay? Então aí a economia chinesa vem incomodando outras potências, o Japão que era a segunda, tinha o segundo maior crescimento, perdeu para a China, e os Estados Unidos que é a primeira, devido ao crescimento e à influência chinesa na Ásia, não só na Ásia, mas também em outras partes do mundo. Até o Brasil, a China é um dos maiores parceiros comerciais, né, de compra de materiais aqui do Brasil. Né? Então, o tipo e o clima da vegetação, existe áreas desérticas, né, onde tem a pecuária extensiva, tem florestas temperadas, onde recobre as montanhas, e a floresta subtropical na Grande Planície. Já na porção oeste, o meio ambiente é diversificado. Então, na porção oeste, existem as montanhas e planaltos, um clima um pouco mais seco, e esse clima árido ele dificulta a expansão agrícola. Né? Mas é claro que os chineses já verificam algum tipo de sistema, né, de irrigação para tentar implementar a agricultura nesse local. Já na porção leste é dominado por baixos planaltos e depressões e imensas planícies. O clima ele é subtropical ao sul e temperado ao norte. Então 90% da população vive nessa região. Já a agropecuária, a maior parte da população se concentra também na área rural. O setor primário, que é a agricultura, emprega 60% da população
e o país possui uma pecuária diversificada, com rebanhos, tanto de bovinos, suínos e ovinos. Então, os produtos dependem das condições climáticas, das estações do ano, vai determinar qual tipo de plantação vai mais, né, se adequar a esse fator climático. Então, ao Nordeste tem a produção do trigo e ao Sul, clima subtropical, o cultivo de arroz, que é a risocultura, que é um dos produtos principais chineses. Ok? Então, acho que é até mesmo um dos maiores, um dos produtos também mais consumido por eles, ok? Então aí eu coloquei um breve resumo também da China, falando sobre como esse país se transformou. Então a China é a nação mais antiga que se conhece, o país esteve isolado em relação ao mundo, foi criada até mesmo a muralha da China, que era para a proteção do seu território. Então essas preocupações eram intensas e voltadas para o desenvolvimento e defesa, principalmente do território, né? Eles tinham muito medo de perder as suas terras. Com isso, ele se manteve isolado e começou a ser contestado devido a interferências estrangeiras. Os portugueses tomaram a cidade de Macau e o Reino Unido controlar Hong Kong, que depois, após anos, já foi incorporado ao território chinês novamente. Que então, no século XX, começou um longo processo de disputas internas pelo poder político. Então, a rivalidade entre Chiang Kai, né, e Mao Tse-tung, e em 49 ocorreu a Revolução Chinesa. O comunista liderado por Mao Tse-tung venceram a guerra e fundaram a República Popular da China, que é a área continental, né, e o sistema, né, socialista. Então empreendeu diversas mudanças, tanto políticas, sociais e econômicas nesse território. Já Chiang Kai, no caso derrotado, fugiu para a ilha de Formosa, onde fundou o país capitalista. Né? Então passou a ter duas Chinas. Okay? Mas com a morte, né, de Mao Tse-tung, começou a implementar reformas econômicas e abertura do país a investimentos estrangeiros, e depois dessas reformas, né, o país teve um grande crescimento econômico. Okay? Então, as indústrias e recursos naturais, no caso, existe, né, uma grande quantidade de recursos naturais e energéticos, né, uma grande quantidade de carvão, que é muito consumido pelos chineses, e favoreceu o processo de industrialização chinês. Então, a famosa indústria têxtil, né, dos tecidos chineses, se concentra-se também nas regiões das EIs. Okay?